Temos, neste capítulo, as disposições prescritas para o transporte dos objetos que o tabernáculo continha, assim como para a cobertura, quando o acampamento estava em marcha no deserto. Indicarei o que parece ser o significado típico dessas prescrições. Este assunto é pleno de interesse e de importância prática. Após as instruções destinadas a fazerem-nos saber como nos é dado aproximarmos-nos de Deus, as relações entre as manifestações de Deus em Cristo e a nossa marcha neste mundo são, para nós, o que há de mais essencial. Ora, é este último tema que é tratado em tipo nas disposições ordenadas para o transporte dos principais objetos destinados ao serviço de Deus. Quando esses objetos estavam no seu lugar, enquanto o acampamento estava em descanso, estavam descobertos. Os que estavam fechados no tabernáculo reportavam-se ao céu. O altar e a cuba estavam fora, antes de ali se entrar. No deserto, esses objetos revestiam certos caráteres, sobretudo mas outros também, em certos casos. Eu considero-os, pois, como a manifestação de certas relações que existem entre a marcha do cristão e diversas manifestações de Deus em Cristo. Eu digo a marcha do cristão aplicando-se às nossas consciências, mas a expressão é imperfeita porque o assunto me parece abraçar a vida do próprio Cristo sobre a terra e mesmo, a alguns respeitos, a sua vida no serviço, mas sempre sobre a terra. Estes tipos mostram a relação entre a manifestação da vida neste mundo, as formas e os caráteres que ela reveste, e as fontes da vida na manifestação de Deus em Cristo. Assunto este do mais alto interesse. As peles de texugos e as circunstâncias de que este livro se ocupa supõem sempre a marcha no deserto. Não é senão quando se faz a abstração dessas circunstâncias que se vê a manifestação das coisas futuras. Assim, a fé do malfeitor sobre a cruz, por exemplo, via em Cristo sofredor o Rei, embora toda a glória real estivesse oculta. Não temo, pois, fazer-lhe alusão. Não faço senão apresentar a ideia contida no tipo, sem dela expor todas as consequências. A Arca da Aliança representava o trono de Deus no céu, a santidade e a justiça que se manifestam lá em Deus. Ela era, em primeiro lugar, coberta do véu da humanidade de Cristo, tal como ele era neste mundo na sua pessoa. Isto quer dizer que a santidade e a justiça divina se revestiram da humanidade. Por cima estavam as peles dos texugos. Vimos nessas peles essa santidade prática e vigilante neste mundo, que se guarda do mal, que se pode contrair ao atravessar o deserto. Todavia, quando existem relações imediatas com o que Deus é no próprio céu, e foi assim que ele mesmo se manifestou em Cristo, o caráter inteiramente celeste que daí resulta manifesta-se exteriormente. É por isso que o pano azul, que cobria as peles de texugos, é o que se via no deserto, é o que tinha lugar para Cristo. A arca, em caminho no deserto, não tem para antitipo perfeito senão ele, Cristo, considerado na sua marcha pessoal neste mundo. Todavia, a marcha do cristão, quanto ao atingir essa altura, tem também a sua expressão nesse tipo.
Após a arca vem a mesa dos pães da proposição. Era uma figura de Cristo na perfeição divina, de justiça, de santidade, segundo o poder do Espírito Santo, em relação com a perfeição da administração humana, que se revela no número 12 e nos pães de que as 12 tribos e os 12 apóstolos eram a expressão. Aqui, o pano azul, a cobertura celeste, era colocada sobre a mesa de ouro. A parte propriamente divina revestia o caráter celeste. Sobre esta cobertura estavam os utensílios e os pães que recobriam uma segunda cobertura de escarlate, quer dizer, segundo me parece, a glória e o esplendor humanos. Esta ideia foi-me sugerida pelo exame de todas as passagens da Palavra de Deus em que o escarlate é mencionado. Saul enfeitava os filhos de Israel de escarlate e de outras magnificências. Babilônia é revestida de escarlate. A besta é de cor de escarlate. O escarlate era deitado no fogo quando da purificação do leproso e daquele que era maculado por um morto. O escarlate é uma cor brilhante. Esta glória e este esplendor era de Deus, mas eram humanos. Por cima estavam as peles de texugos, para que o conjunto fosse protegido contra o mal. Esta proteção exterior é sempre necessária para qualquer outro que não seja a pessoa de Cristo. Cristo estava seguramente ao abrigo do mal, mas era de uma maneira interior e mais profunda. O que era celestial aparecia nele à primeira vista. Para quem tinha olhos para ver, o segundo homem é vindo do céu. Pelo que nos diz respeito, temos dentro de nós o que é celestial, mas é preciso que o guardemos cuidadosamente com uma vigilância bem decidida, proporcional ao mal que atravessamos e de que importa proteger-nos. Também Cristo, em relação com o governo do mundo em Israel, no século futuro, revestirá, em princípio, o que é representado aqui pelas peles dos texugos, que, no caso da arca, estava no interior. Haverá nele Cristo, o caráter divino, depois o celeste, depois a perfeição do governo humano, recoberto do brilho da glória. Quando passava através do deserto, tudo isso estava guardado por um poder que, na sabedoria de Deus, excluía todo o mal. Quando o reino for manifestado, o mal será excluído pelo exercício judiciário do poder. Mas aqui falamos da marcha através do deserto. O princípio, num e noutro caso, é o mesmo. A exclusão do mal, de todo o dano feito ao que é santo e que Deus confia para ser guardado. Somente no primeiro caso trata-se do poder moral e espiritual. No segundo caso, trata-se do poder judiciário. Leia o Salmo, capítulo 101. As aspirações de Davi quanto à sua vida pública e particular iam muito além de seus próprios esforços. Contudo, os objetivos que estipulou para sua casa e seu reino serão plenamente alcançados pelo Senhor Jesus quando retornar para assumir o trono de Davi. Esse salmo trata de um manifesto de Davi ao assumir seu reino e apresenta seus ideais e ambições. Após a mesa de proposição vinha o candelabro, coberto de um pano azul e de peles de texugos. Era a perfeição espiritual da luz do Espírito Santo. O que o envolvia era simplesmente celeste, com a cobertura de peles de texugos, que preservavam dos danos a que a graça de que era portador estava exposta no deserto. Todos os utensílios do candelabro revestiam o mesmo caráter. O altar dos perfumes
ou do incenso, que significa a intercessão espiritual, era coberto da mesma maneira. Deixo, pois, as reflexões espirituais ao ouvinte, a compreensão das coisas que têm sido explicadas precedentemente nos seus princípios. Dava-se ao mesmo com todos os objetos que estavam no lugar santo, porque o santuário representava os lugares celestes. Com o altar de bronze era algo diferente. A sua cobertura era um pano de púrpura, a cor real. Se sofremos, regeneramo-nos. A cruz e a coroa são correlativas sobre a terra e no céu. Assim foi com Cristo, o Rei dos Judeus, como dizia a legenda sobre a cruz. E o próprio trono de Deus era a resposta aos seus sofrimentos, a quanto que ele era o holocausto, oferecido segundo o poder do Espírito Santo, atuando no homem Cristo, de harmonia com a exigência da majestade divina. Mas o que era assim coroado era a própria perfeição e o que se cumpria no homem Cristo, segundo a energia do Espírito Santo, era também divino, de sorte que o Senhor pôde dizer: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. João capítulo 10, versículo 17. Todavia, o que era divino no ato era divino no sentido do Espírito Santo atuando no homem Cristo, enquanto que a própria divindade era a fonte, e a esse título, aquele, ou seja, Cristo, que cumpria, podia reclamar a glória divina. As circunstâncias da morte de Jesus diziam respeito à sua humanidade, verdade infinitamente preciosa para nós. Ele foi crucificado em fraqueza, foi entregue às mãos dos gentios, a sua boca estava ressequida enquanto esperava pelo seu Deus, foi feito em todas as coisas manifestadas ao exterior, à vista dos homens. Ele era o homem. Todo aquele que podia olhar para dentro via aquele que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu sem mácula a Deus. Assim, tudo o que dizia respeito ao serviço era colocado sobre o pano de púrpura. O altar estava sobre essa cobertura. As peles de texugos eram, como sempre, estendidas por cima. A cuba não se encontra entre os objetos aos quais essas ordenanças se referem. A razão desta omissão é evidente. Segundo a explicação que acabamos de dar dessas figuras, e confirma esta explicação, a cuba não representava uma manifestação de Deus cuja eficácia se reproduz na vida cristã ou na glória de Cristo, mas sim um meio para a purificação do homem. Estas direções, examinadas apenas sumariamente, aqui parece-me plena do maior interesse e de um alcance muito profundo.